Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula de número 10 da matéria de teoria de voo do avião. E o assunto de hoje é o voo planado. Vamos à aula? A ilustração mostra um avião de 1000 kg-força em voo planado. Aqui nós temos a linha do horizonte representando o solo, uma aeronave realizando o procedimento de descida sob efeito de pane de motor. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, a aeronave, a partir do momento que adota um procedimento de descida em voo planado, nós teremos uma linha tracejada representando, então, a sua trajetória em voo planado. Essa trajetória em voo planado formará com a linha do horizonte um ângulo chamado de ângulo de planeio. Então, portanto, ângulo de planeio define-se como sendo o ângulo formado entre a trajetória de voo planado e a linha do horizonte. Perceba que no caso da definição da trajetória de planeio, a gente não está levando em consideração aqui o ângulo de ataque, ângulo de incidência, né, ângulo de atitude de voo, nada disso está sendo considerado, tá? Então a gente está pegando simplesmente a trajetória de voo e está vendo que essa trajetória forma com a linha do horizonte um ângulo, e esse ângulo é o ângulo, então, de planeio. E aí passemos a definir as forças que atuam num voo planado. Ó. A aeronave, então, ela tem um peso de 1000 kg-força, aqui representado por um vetor, né? Lembrando que esse vetor ele está fixado no centro de gravidade, onde atua a força-peso. E aí, para que nós tenhamos a noção clara de o que é que necessita para que essa aeronave mantenha-se nessa trajetória de voo, a gente observa que, primeiro, a trajetória de voo, nós teremos a formação de uma quantidade de arrasto equivalente a 500 kg-força. Então, 500 kg de força de arrasto deverão ser compensadas com uma componente do peso valendo também 500 kg-força. Então, essa componente de força aqui ela está sendo utilizada para que a aeronave mantenha uma trajetória de voo, né? Senão a aeronave atuaria como se fosse uma pedra, ela cairia na vertical. Como ela está em voo, a própria força da gravidade, então, vai gerar a energia necessária para que a aeronave se mantenha sobre a linha tracejada, sobre a trajetória de voo. E essa força ela é extraída da própria resultante, que é o peso do avião. Agora, essa aeronave, obviamente, ela deve desenvolver uma quantidade de sustentação, né? Ela permanece em voo. Aí a pergunta é, qual a quantidade de sustentação necessária para manter essa aeronave voando nessa trajetória? Se nós, então, aqui representarmos por um segundo vetor, a gente observa que a quantidade de sustentação necessária para manter o voo equivale à componente da força-peso que está atuando perpendicularmente à trajetória de voo. Então, nós temos aqui 866 quilos de componente da força-peso, portanto, o que eu preciso de sustentação é apenas o suficiente para vencer essa componente de força. Então, no caso aqui também, 866 kg-força. Para que nós obtivéssemos esses valores, pessoal, o que a gente fez? É a técnica do paralelogramo, né? Fizemos uma decomposição de vetores. Pegamos o vetor peso e fizemos a decomposição em duas componentes. Uma atuando perpendicularmente à trajetória de voo, com intensidade de 866 quilos, e a outra atuando paralelamente à trajetória de voo, com uma intensidade de 500 quilos. Então, a técnica do paralelogramo, que é representada por essas linhas pontilhadas, permitiram, então, que nós conhecêssemos o valor dessas duas componentes. Uma está sendo utilizada para vencer o arrasto e a outra está sendo utilizada para manter a aeronave em voo. Então, é assim que funciona. Então, a gente percebe por esses números